O senhor acha que o PSOL vai ser oposição, seja o governo, qual for sair das eleições? Sim, nós seremos uma oposição programática. Agora sim, não seremos uma oposição... Se houver governo, o PSOL será contra. Esquizofrênica. Porque não é o pessoal que está lá sem olhar nada, acabou votando contrário a tudo. Não, a gente vai seguir, eu acho que o bom senso que nossos deputados estão tendo lá em Brasília. Se você, por exemplo, for ver a votação de Ivan Valente, por exemplo, 60% da votação dele foi a favor aos projetos do governo, mesmo sendo oposição, e 40% contra. Agora sim, o que nós não vamos votar com certeza a favor será cada vez que o governo queira privatizar, né, queira terceirizar os serviços públicos, porque eu tô na escola, eu vejo como é terceirização, por exemplo, da merenda escolar, né? Quer dizer, a merenda escolar abaixou muito a qualidade, os funcionários são altamente explorados, né? Às vezes trabalham mais do que a sua hora, às vezes aonde teria que ter 5 funcionários, tem 3 funcionários, né? Então, assim, a gente que convive na terceirização, por exemplo, a gente vê o estrago que é. E além do mais, quando você pensa em educação, você não pode pensar só o diretor, o professor. A comunidade escolar educa. Então, como que você tem uma empresa privada que não está em contexto ocupando o pedagógico da escola e que, às vezes, a diretora e o professor não tem uma inserção forte sobre aquilo ali, porque quem dirige aquilo é uma empresa. Na hora da alimentação, aquilo não é uma educação? Ou as crianças, quando jogam às vezes, alimento um no outro, a empresa que está envolvida não tem também um dever de estar também nesse processo educativo? Então, tem várias questões que, com certeza, se o governo for fazer coisas que realmente ajude o trabalhador e os excluídos, com certeza nós votaremos junto. Agora, coisas que a gente acha que vai abaixar a qualidade dos serviços públicos, com certeza não. Uma última pergunta só para o senhor para encerrar essa nossa entrevista. É de um internauta nosso que pergunta que projetos o senhor pensa em apresentar para melhorar a vida da cidade. Então, tem alguns projetos que nós estamos dialogando. Uma das questões que eu já falei aqui, eu acho que é diminuir a quantidade de número de alunos em sala de aula, que para mim isso é primordial se a gente quer ter uma escola de qualidade. Tanto se você for ver as escolas que aparecem em primeiro lugar nos tops aí do IDEB e outros institutos que fazem avaliação externa das escolas, você vai ver que a maioria delas tem um número muito reduzido de alunos. Então, se está apontando que isso é interessante, consegue ter uma melhor qualidade, a gente tem que apontar para isso. Outra questão que assim, a gente conversou com a população, não só da minha região, mas várias visitas que eu fiz na cidade inteira, é a questão que não consegue fixar médicos na periferia de São Paulo. Por quê? Porque a grande maioria são filhos de classe média, média para cima, que estão concentrados em alguns bairros da cidade, porque é um curso muito caro. Ou para você passar em uma escola pública, você tem que ficar 3, 4 anos fazendo cursinho, e o filho da periferia não tem condição de bancar isso para o seu filho. Então, assim, e você está num sistema, queira ou não queira, capitalista, que ele vai sair aqui de um posto aqui da Vila Mariana para ir lá para a periferia, só se ele for melhor remunerado. Então a gente acha que a cada 5 quilômetros, alguma coisa assim, tem que ter uma remuneração adicional para ele, para conseguir fixar ele na periferia. Até porque também depois que ele estiver na periferia, ele vai ver que lidar com a pessoa da periferia é muito bom, o pessoal é muito acolhedor.